Bom dia, meus amados irmãos, irmãos em Cristo Jesus, né? Nós que temos a mesma fé, né? A confiança em Deus. Louvado seja Deus por este lindo dia. Que a graça e o amor de Cristo permaneça para sempre em nós. Eu vou ler um trecho da palavra de Deus aqui que se encontra em Romanos, capítulo 5, versículos 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Graças a Deus. Você vê aqui, onde está escrito assim: agora que fomos aceitos por Deus, né? Então foi Deus quem nos aceitou, Deus quem nos aceita. Não somos nós que vamos aceitar Jesus, né? Já ouvi muito isso, né? Quando eu ia na igreja, né? Eu aceitei, meus filhos aceitaram, né? E os que iam pela primeira vez, eles faziam aquela pergunta, né? Quem não aceitou Jesus? Quem quer aceitar Jesus? E aí tinha gente que ainda ficava na dúvida ainda. Será que eu aceito? Será que eu não aceito Jesus? Porque no meu entendimento era isso. Se eu aceitar, eu achava que, não sei, que na verdade é isso, né? Aceita Jesus na igreja, mas na verdade tem um compromisso, uma obrigação, né? De estar sempre lá, de ir todos os cultos, né? De cumprir as regras, né? As regras deles. Então, eu acho que as pessoas que têm dúvida assim em aceitar, não é de repente aceitar Cristo, né? O ressuscitado, o soberano Deus, né? Mas é de pensar o que vem depois, né, daquela proposta que é aceitar Jesus naquele determinado lugar, né? Quando na verdade nós que fomos aceitos por Deus, né? Nós fomos aceitos por Deus até mesmo antes de nascermos, né? Desde o ventre da nossa mãe nós já fomos aceitos por Ele, porque viemos dele, né? Viemos dele, nós viemos já com o Espírito Santo de Deus, e isso é vida, né? Então Deus quem nos deu a vida. Então Ele quem nos aceitou primeiro, e não nós que vamos aceitá-lo. Então deixa eu continuar aqui. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Então, agora que nos aceitamos a Jesus, nós temos que ficar firmes, né? Na fé, na graça do Senhor, na graça de Deus, firmes, sem olhar para trás, né? Na esperança de participar da glória de Deus. A glória de Deus aqui mesmo nessa terra. A gente participar da glória de Deus. Esse mundo, tão maravilhoso, né, que Deus nos deu, que Deus nos deixou, nós participarmos, né, dessa glória, né, confiando no Senhor, livres do pecado, livre da condenação, né, que antes era assim, né, na lei de Moisés. Tinha uma lei que ninguém conseguia cumprir aquela lei, né, até que veio Jesus e cumpriu. Então foi através desse sacrifício de Cristo que nós hoje somos livres, né? Aquele povo foram livres. E depois nós, depois da cruz de Cristo, todos que nasceram, já nascemos livres, né, do pecado, já nascemos para reinar aqui neste paraíso de Deus, nessa glória de Deus aqui na terra. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência traz a aprovação de Deus,
E essa provação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionado, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, por isso que nós temos, nós vivemos na glória de Deus. Na glória, quando aqui esse texto fala, né? Na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos. Então, aí muitos falam assim, a glória de Deus é no céu, é lá no Espírito. Não, é aqui mesmo, porque aqui também fala para nós nos alegrarmos, né, no sofrimento, na paciência, e é aqui nessa terra que a gente passa, né, por essas coisas, né, aflições, né. Mas nós temos que nos alegrar, né, porque Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então nós temos o Espírito Santo e todas essas coisas, essas provações, Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente pudesse, né, suportar, né, viver essa graça aqui nessa terra, nessa glória, nesse paraíso que Ele deixou para nós neste mundo, né, para nós desfrutarmos da melhor forma possível aqui neste mundo, na graça de Deus. Continuando aqui. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Aqui, né, ele já fala para aquele povo da geração de Jesus, né, quando não tínhamos força espiritual, né, quando aquele povo não tinha força espiritual, né, Jesus veio e morreu, né, morreu principalmente por aquele para o Israel, né, o povo de Jerusalém, aquela nação, né, rebelde. Jesus morreu por aquele povo, né, que não tinha força espiritual. Hoje nós temos, hoje nós que viemos depois da cruz de Cristo, nós temos a força espiritual que Deus já deixou para nós. Porque naquele tempo o Espírito Santo ele visitava, né, os filhos de Deus naquela época. Ele vinha e saía o Espírito Santo. Hoje não, hoje nós temos o Espírito Santo eternamente em nós, através da morte de Cristo. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Para você ver, essa frase aqui, morreu por nós quando vivíamos no pecado, era para aquele povo, aquele povo que transgredia aquela lei de Moisés, né? E Jesus veio e tirou esse pecado. Agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Porque aquele povo, né, quando pecava, eles recebiam um castigo, né? Às vezes até castigo de morte, né? Pecava e era castigado. Tem até o caso lá da mulher adúltera, né? Que ela adulterou e iam apedrejar ela. E Jesus não deixou, né? Então naquela época, quem pecasse, né? Era castigado, né? E até, né, castigo de morte, né? Então hoje nós somos livres disso. Graças a Deus, nós que nascemos depois da cruz de Cristo, nós já nascemos já com o nosso espírito, né? Em nós, espírito salvo também. Agora, a nossa carne, a nossa matéria aqui, ela passa por tudo isso, né? Aflições, tristeza, todas as coisas, né? O próprio Jesus também passou quando ele estava na carne, né? Aqui. Mas nós temos o Espírito Santo que é mais forte e nós temos que lutar, né? Lutar contra
as obras da carne, né? Que as obras da carne são más. Essa carne ela não obedece a Deus. Então nós temos como se fosse inimigos, né? Dois inimigos em nós, que é os inimigos que não se entendem, né? Vamos dizer assim, que é o Espírito Santo e a carne, né? Os dois eles lutam, mas nós temos que dominar essa carne, que o Espírito Santo é mais forte. O Espírito Santo ele nos mostra para o bem e a natureza humana mostra para o mal, né? Então nós temos esse domínio, sabe, esse domínio, esse discernimento através do Espírito Santo do bem e do mal. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Não somente isso, mas também nós que alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigo dele. Então, isso era aquele povo, né, naquela época, eles eram inimigos de Deus, né, porque eles eram desobedientes, eram rebeldes, não obedeciam a Deus, né, ele não obedecia a lei de Deus, então se tornaram inimigos de Deus. E Deus tinha uma promessa, né, uma promessa para destruir aquela gente, né, destruir aquele povo. É o Apocalipse, né, o Apocalipse que o povo ainda espera, ainda hoje o Apocalipse, né. O Apocalipse já aconteceu, foi para aquele povo de Jerusalém, aquela nação rebelde, aquela nação que não obedecia a Deus. Era promessa desde os antepassados que viria, né, Jesus Cristo para morrer, né, para tirar o pecado, a lei do pecado de condenação e morte, né? Porque ninguém conseguia cumprir aquela lei. E Jesus foi o único, né, que se fez homem, né, e veio fazer isso por nós. Ele, né, o nosso irmão, nosso primeiro irmão, né, o irmão, vamos dizer assim. Ele era Deus, mas se fez homem, né? Se fez homem e morreu por nós. Então nós temos que louvar a Deus, agradecer a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o único que morreu por nós, o único que padeceu, o único que foi humilhado por nós. Eu falo por nós porque serviu para nós, mas ele veio principalmente para aquele povo de Israel, de Jerusalém. Ele veio para aquela nação, mas aí depois serviu para todos nós que viemos depois da cruz de Cristo. Nós já nascemos já livres do pecado, já nascemos salvo no Espírito, né? E aqui nós temos que salvar a nossa mente do ensino religioso, né, que distorce a palavra de Deus, né? O único que nos salvou foi Jesus Cristo, o único que morreu por nós, por toda a humanidade daquela época e aquela nação de Israel, foi Jesus Cristo que serviu por nós. Não tem mais ninguém que fez isso por nós, foi só Jesus Cristo. Então toda honra e toda glória seja dadas a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, se gostou da mensagem, se inscreve no meu canal, curte, tá? Compartilha, porque essa palavra vai fazer bem para alguma pessoa. Pode fazer mal para algumas, né? Mas vai fazer bem para outras, assim como fez para mim também. Conhecer as verdades do Evangelho, tá? Como ela é, tá? Hoje nós somos livres, vivemos livres do pecado. O pecado era a transgressão da lei de Moisés. Hoje existe o bem e o mal, então cabe a nós fazer o bem ou o mal, tá? Quem praticar o mal vai sofrer as consequências aqui mesmo. É você que vai pagar pelo que você fez, não é Deus que está te castigando. É você mesmo que está castigando a você mesmo, porque você fez o mal, então você vai pagar o mal,
Não é Deus que está te castigando, nem diabo, porque diabo nem existe, né? Nunca existiu diabo como ser espiritual, né? Diabo significa adversário, opositor. A palavra diabo significa isso, né? Então, somos nós mesmos, a natureza humana, tá? Que considera-se diabo, né? Então, meus amados, vão lá no meu canal, tá? Eu tenho alguns vídeos lá. Quem gostou, vai lá e se inscreve no canal, tá bom? Um ótimo dia e a paz e o amor de Cristo permaneça em cada um de nós.